vício da bebida, eu sou escravo da bebida. Você me perdoa, filha? Você perdoa? Então dá um abraço no seu pai, a Igreja da Glória. A Igreja da Glória. A Igreja da Glória. A Igreja da Glória. Porque Deus está curando ela agora. Agora. Não me abandonou. Esse aqui é o pastor que incorporou o pai dessa menina aqui, ali no altar. E, né, eu acho que o pai dela era alcoólatra, pelo que eu vi no vídeo. E eu acho que maltratava ela, não sei o que fazia com ela, mas o pastor incorporou ali, literalmente, né, você viu ali, que ele mesmo falando que era o pai dela, a menina chamou ele de pai. Isso é uma prática que acontece nas igrejas hoje. Inclusive já aconteceu comigo, pessoalmente. Eu participei de um retiro e o pastor começou a incorporar lá. Primeiro ele falou que, você que tem trauma de infância, não sei o que lá. Aí eu olhei aquele negócio e tal, falei, rapaz, tem tá meio danado, né? Eu achei que literalmente o pastor ia incorporar, mas como, né, eu tava ali naquele negócio, eu meio que participei, né? Mesmo sabendo que algo tava meio estranho por trás. E aconteceu aqui de novo. Quando eu participei do negócio, eu não vou falar o nome do pastor não, mas vou falar o nome da igreja, da Quadrangular. Que hoje, inclusive, a igreja hoje está falida. A igreja falida, a Quadrangular, não sei porquê. As igrejas hoje evangélicas estão falindo, literalmente, exceto essas igrejas mais woke, igual a do André Valadão, né, da Batista Lagoinha. Essas já estão em ascensão. As outras, mais antigas, igual a Quadrangular, a igreja do Valdemiro, estão meio em queda. Até uns 7 anos atrás, a igreja evangélica estava numa crescente muito boa, mas aí começou a aparecer essa cultura woke e, né, não sei o que aconteceu com os pastores, e só trazendo as coisas mundanas para dentro do culto, aí aconteceu isso aí, tá caindo. Mas presta atenção nisso aqui. Só que, como é que a gente lidar com isso aqui? Como é que uma pessoa que é convertida tem trauma de infância? Como é que uma pessoa que lê a Bíblia, tem comunhão com Deus, vai ter trauma de infância? E é difícil de entender isso. Porque quando você lê Romanos capítulo 8, versículo 1, está bem explícito aqui, uma coisa muito clara, né? Que esse pastor aqui deveria saber de qual salteado. Era só pregar o evangelho para ela que o trauma dela de infância talvez sairia. Mas não, ele preferiu incorporar o espírito do pai dela. Misericórdia. Tá assim, Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você percebeu que o texto não está falando nem no futuro e nem no passado, é agora. Agora quando? Agora que você se converteu. Você está entendendo? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa condenação aqui abrange muita coisa. No texto nós estamos falando da lei mosaica. Só que pode englobar também esses traumas de infância. Essas coisas, mágoa no coração, rancor de outra pessoa, raiva. Porque se você é um novo convertido, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você tem que deixar para trás as coisas velhas. O próprio texto diz, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Será que quando você se converte e recebe o Espírito Santo, que é o selo da sua salvação, porque se você é convertido, mas não tem o Espírito Santo, você não é salvo, porque o selo da salvação é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus que está dentro de você vai testificar com seu espírito que tu é filho de Deus, automaticamente essas coisas emocionais não vai ter valor mais. Como é que pode um pastor, esse pastor aqui é bem famoso, apesar que eu não conheço ele, né? Mas as pessoas falam que ele é bem famoso, cheio de botox na cara, esse pastor é uma vergonha, que nem pastor é. Isso é só um falso profeta que está tirando dinheiro de vocês. Tá vendo aqui, ó? Não prega o evangelho. Ele preferiu incorporar o pai dessa mulher aqui, mas não falou isso que eu falei. Texto simples e básico. Texto que quem tá, entrou ontem na igreja, se converteu ontem, tem que ter acesso. São texto básico do dia a dia. Não tô nem falando texto complexo, não. Tô falando texto básico. Romanos, né? 8:1.
É isso aí. Aí você, como é que lidar com uma coisa dessa? A Bíblia tá aqui, é bem clara. O próprio Deus, cara, não leva em consideração essas coisas passadas. Aí o pastor vai lá e incorpora o pai dela. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. É isso aí, né, pessoal? Nenhuma condenação há agora para os que estão em Cristo Jesus. Vamos olhar para frente. Se converteu agora, esquece seu passado. Seu passado não existe, mas nem Deus lembra do seu passado. O diabo de vez em quando vai jogar na sua cara. Esquece isso.